Vós os conhecereis pelos seus frutos. É o alerta, é a orientação que nos dá Jesus acerca dos falsos profetas e também dos verdadeiros profetas. Tanto os falsos quanto os verdadeiros profetas mostram os seus frutos, e então Jesus vai se utilizar deste ensinamento a partir daquilo que ele observava na natureza. E observando a natureza, ele vai nos trazer para nós, seus discípulos, este ensinamento. Pelos frutos vós os conhecereis, pois uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Aqui, irmãos e irmãs, Jesus está nos orientando a não nos deixarmos levar simplesmente pelas palavras, porque da boca para fora alguém pode ser muito santo, alguém pode ser muito bom, mas dentro do coração não está vivendo toda esta santidade, nem tampouco toda esta bondade. É preciso olhar os frutos, as ações que cada um de nós faz em nossa vida, vão assim mostrar se somos ou não discípulos de Jesus, se somos ou não pessoas que seguem as palavras de Jesus. Lembro agora aquele momento em que a empregada, lá quando Jesus havia sido preso e levado de um lado para o outro, uma empregada chegou lá e disse: você também estava com ele, seu jeito de falar mostra que você é discípulo dele. E aí Pedro vai negar, em uma daquelas 3 negações que ele tem naquela noite: não conheço este homem. Irmãos e irmãs, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de se comportar na vida deve mostrar que nós somos discípulos de Jesus. Deve mostrar que nós seguimos os ensinamentos de Jesus. Já claro que uma cruz, uma imagem levada ou estampada numa camisa, numa roupa que a gente usa, facilita e ajuda para que a pessoa compreenda que nós somos católicos, que nós somos discípulos do Senhor. Mas não deve ser essa a nossa principal identificação. Deve ser a nossa atitude, aquilo que a gente diz, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente pensa. Pois, meus irmãos e minhas irmãs, à medida em que a gente vai caminhando com Jesus, a gente vai aprendendo o jeito de Jesus. Até mesmo, como diz o ditado: dize-me com quem tu andas e eu te direi quem és. Se a gente anda com Jesus, a gente vai pegar o jeito de Jesus. Se a gente convive com Jesus, a gente vai pegar o jeito de Jesus pensar, o jeito de Jesus falar, o jeito de Jesus agir. É por isso que é tão importante a familiaridade com Jesus, ser familiar a Jesus, ser próximo de Jesus, ser íntimo de Jesus, para que assim a gente vá cada vez mais em nossa vida mostrando estes bons frutos que revelam que nós somos discípulos de Jesus, que nós somos discípulos do Senhor. Aqui na primeira leitura vem dito qual é a atitude do rei diante da leitura do livro da palavra de Deus que havia sido encontrada lá no templo de Jerusalém. Nos diz a leitura que quando o rei escutou,
ele então ficou preocupado. Ide e consultai o Senhor a meu respeito, a respeito do povo e de todo Judá. Porque qual era a preocupação do rei? Que tanto ele quanto o povo e os seus antepassados não tinham obedecido aquilo que estava no livro da lei da aliança. Ele mesmo vai dizer: porque nossos pais não obedeceram às palavras deste livro, nem puseram em prática tudo o que nos fora prescrito. E assim nos diz a leitura que o rei ficou preocupado, pois não estavam a viver, nem ele, nem o seu povo, nem os seus antepassados, de acordo com aquilo que estava escrito no livro da aliança. Que seja também esta a nossa preocupação. Estamos a viver aquilo que a palavra de Deus nos pede? Estamos a fazer aquilo que a palavra de Deus nos orienta? É preciso ouvir as palavras do livro da aliança, a palavra da Sagrada Escritura com atenção, sabendo que esta palavra de Deus nos pede, tomando consciência daquilo que a palavra de Deus nos ensina, daquilo que a palavra de Deus nos orienta, para não acontecer de fazermos como o rei, o seu povo e os seus antepassados, não obedecendo às palavras do livro da aliança. Peçamos ao Senhor a graça de escutarmos sempre a sua palavra, de entendermos a palavra, de praticarmos esta palavra. E assim, praticando a palavra, nós nos tornaremos de fato discípulos de Jesus e seremos conhecidos como discípulos de Jesus, à semelhança daquilo que ele próprio disse: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É amando-nos uns aos outros, portanto, praticando e vivendo o amor, que as pessoas saberão que somos discípulos de Jesus. E este é o melhor fruto que Jesus espera receber de nós: a prática do amor a todos, pois se ele nos orienta inclusive a amar os inimigos e os adversários, muito mais ele quer que os seus discípulos amem-se uns aos outros, com todas as dificuldades que isso significa. Amar não é fácil, mas é um processo também de renúncia, de sacrifício, de aceitação do outro, como o outro é, com as suas qualidades, com os seus defeitos, com as suas falhas. Amar-nos uns aos outros é o fruto que Cristo espera de nós. Se ele nos pede para amarmos os adversários, muito mais ele deseja que os seus discípulos se amem. E este é certamente o fruto que ele espera ver de cada um de nós: amar-nos uns aos outros, para assim revelarmos que somos discípulos dele. Que o Senhor nos ajude a nos amarmos uns aos outros, dando assim este bom fruto que ele espera receber de cada um de nós, seus discípulos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, irmãos e irmãs, meditemos então nesta palavra que nos diz Jesus: vós os conhecereis pelos seus frutos. A partir daquilo que a gente faz, se revela se somos ou não discípulos de Jesus.